Teve uma vez em sala de aula que, apresentando a disciplina, falando sobre a importância do conhecimento, né, um aluno me perguntou: professora, mas quando a gente conhece, às vezes a gente olha para algo que nos assusta. Em que medida o conhecimento pode trazer uma certa tristeza, uma certa melancolia? Saber das coisas faz com que a gente se sinta feliz? Eu disse não necessariamente, até porque quanto mais a gente amplia o nosso conhecimento, mais a gente tem uma noção sobre questões que são difíceis de serem digeridas, né? Quando a gente entende os acontecimentos, as razões, as motivações, nós muitas vezes nos decepcionamos frente a uma liderança ou frente a um herói, enfim. E aí a gente começou a conversar sobre a tal crise existencial. Porque ele trouxe isso. Então, o conhecimento pode trazer uma crise existencial para a gente? Eu falei, pode. Aliás, nós vamos atravessar ao longo da nossa vida inúmeras crises existenciais. Talvez a primeira delas seja na adolescência. E por isso a adolescência talvez seja marcada por essa crise. Que a adolescência seria uma crise? Porque na adolescência a gente descobre que nem todas as famílias vivem como a nossa família. A gente descobre que os nossos pais não são perfeitos. E a gente descobre que as nossas relações afetivas, de amizade, elas podem acabar. Então a gente se depara com um mundo muito mais volátil, incerto do que até então a gente acreditava. Além disso, a gente passa por uma fase em que a gente não é criança, não é adulto, e as pessoas nos cobram sobre coisas que a gente não sabe exatamente o que elas estão pedindo, né? Porque acho que, no fundo, nem os pais sabem exatamente o que eles vão pedir para um adolescente, né? Então, acho que essa seja a primeira crise existencial. As próximas, elas vão se dar ao longo de um processo de construção dos nossos parâmetros. Então, é muito comum, quando a gente não pensa sobre as nossas escolhas, a gente aderir a um fluxo daquilo que a sociedade espera que a gente faça. Em determinado momento, a gente olha o percurso e fala, bom, mas eu até hoje fiz isso por mim ou por aquilo que esperavam que eu fizesse? Essa semana eu assisti a uma palestra de um professor em que ele dizia sobre a depressão. Nós estamos vivendo um momento dramático de um adoecimento grave, psíquico. E nós hoje falamos sobre a depressão que afeta pessoas das mais diversas classes sociais, contextos culturais. É óbvio que a depressão ela é uma consequência de um conjunto de fatores, e longe de mim querer dizer sobre ou definir algo sobre a depressão. Mas esse professor falou uma coisa interessantíssima. Ele disse: quando nós estamos na nossa verdade, não existe vazio. O que é estar na nossa verdade? É justificar para a gente e ter a certeza para a gente das nossas próprias escolhas. Não que elas vão se tornar eternas, imutáveis, mas naquele momento faz sentido para mim isto ou aquilo, este caminho e não aquele caminho. Então eu acho que esse é um ponto chave para a gente pensar sobre as crises existenciais, que são encruzilhadas de vida, né? A crise se dá quando a gente olha a bifurcação do caminho e pensa, e agora para que lado eu vou? E obviamente que nós não temos certezas de que os caminhos escolhidos vão ser os melhores. Mas quando a gente tem certeza de que aquela escolha é de fato a nossa escolha, já nos acalma, né? Então a primeira coisa que eu diria para esse menino naquele momento, e que continuo dizendo para ele até hoje, é: a gente vai entrar em crise. As crises constituem esse processo de amadurecimento. Se a gente pensa na relação da lagarta com a borboleta, o momento em que ela entra, né, ela se coloca no casulo, ela está ali vivendo uma crise, né? Ela está ali vivendo um momento de transformação
Só que ela não sabe que ela vai virar uma borboleta. Mas sem esse processo, sem esse sofrimento, vamos dizer assim, ela não vai ter forças para sair desse casulo, né? Não adianta acelerar, né? Não vai ter um ponto mágico dizendo agora, tcharam, né? Agora você é uma borboleta. Não, é um processo que a gente vai se rasgando, se lambendo no sentido de cuidando das nossas próprias feridas. E eu perguntei para ele, né? Você acha que o vovô acha que ele estava pronto para a velhice? Né? Porque é uma crise existencial quando a gente olha para a gente e percebe o envelhecimento. Eu não sou a mesma pessoa, mas sou a mesma pessoa. Eu sou emocionalmente a mesma pessoa, mas eu olho no espelho e falo, nossa, né? Quem é esse sujeito? Né? Quem é essa pessoa diante dos meus olhos? Seus avós nunca imaginaram ser avós, assim como os pais se dão conta do que é a maternidade e a paternidade quando essa criança chega da maternidade, né? Quando chega em casa, depois da primeira semana que todos vêm visitar, é a vida real. E essa crise abate, né? E essas crises vão ganhando nomes em função das suas especificidades, mas são crises importantes. E como a gente precisa ser solidário e saber cuidar uns dos outros também nos momentos de crise, né? É isso. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, acione o sininho. Vamos fazer esse canal crescer? Até a próxima!